Maurício Mendes aqui do Projeto Empreendentista e como prometido segue aqui o vídeo sobre precificação em odontologia. Formar preços, gente, é uma dúvida de muitos colegas. Alguns alunos meus sempre me perguntam assim, mas quanto que eu vou cobrar? Estou abrindo um consultório agora, como é que eu sei se eu estou cobrando muito ou pouco? Bom, a verdade é que você não vai saber de cara, você vai ter que iniciar um processo de trabalho, porque como você não sabe ainda quanto custa o seu consultório para ficar aberto, qual a sua média de gasto, você não tem como calcular um número mágico chamado hora clínica. O custo da sua hora clínica você só vai saber no mínimo depois de uns 3 meses que você estiver aberto. Então no começo eu aconselho o seguinte: vá até um colega da sua cidade, identifique com ele qual os valores que ele costuma praticar e tente praticar durante 3 meses algo similar, ok? Depois de 3 meses você vai ter uma noção exata de se esse valor é um valor coerente com o seu momento ou não. Depois de 3 meses o cálculo é bem simples. O que você vai fazer? Você vai somar suas despesas fixas, que existem despesas fixas mensais e outras anuais. Por exemplo, as mensais: aluguel, secretária, água, luz, telefone, internet. Existem despesas anuais, CRO, imposto de renda. As despesas fixas mensais você coloca numa lista com o seu valor respectivo ali na frente. Coloca as despesas anuais também na lista, só que você não vai colocar o valor que você paga por ano. Você vai colocar 1/12 desse valor, porque na verdade, por mês, você paga naquele valor 1/12. Então nós queremos saber qual é o custo mês do seu consultório. Quanto sua clínica, seu consultório gasta para ficar aberto durante um mês. Depois que você chegou nesse número no final, você sabe o quanto teu consultório precisa faturar no mínimo durante um mês para poder pagar suas contas, ok? Feito isso, vamos tentar exemplificar com números, tá? Você fez uma somatória de custos fixos e variáveis e chegou numa média ali de R$5.000 de gasto por mês. Seu consultório não fica aberto todos os dias do mês. Em média, um consultório fica aberto 21 dias no mês. Vamos colocar 20, tá? Para a conta ficar mais simples. Então, em 20 dias no mês, um consultório que gasta R$5.000 por mês gastou R$250 por dia, ok? Até aí, R$250 por dia é o seu custo. Mas dentro de um dia você trabalha 8 horas. Então, quanto custa cada hora? 250 dividido por 8, R$31,25. Esse é o custo da sua hora clínica, tá? Mais uma vez, você não vai conseguir fazer isso de cara, porque você não vai saber quanto que você vai gastar variavelmente até você completar 3 meses. Então é necessário entender que assim, de bate pronto, no primeiro momento, assim que você abriu as portas, você vai precisar de algum amigo, de algum colega para te ajudar, tá? Ah, não sei quanto cobrar. Poxa vida, se vira nos 30. Pega a sua secretária, pede para fazer o orçamento nos consultórios mais ou menos do mesmo nível, no mesmo bairro que você está. Enfim, tenta entender quanto o povo está cobrando. Não é difícil isso, tá? Mas a partir de um determinado momento, você vai ver que o seu preço é diferente do preço do colega, porque a sua despesa, a sua margem de lucro, tudo é diferente. Então, cada um tem uma hora clínica. E assim, eu não preciso saber sua hora clínica, mas você precisa. A sua hora clínica, quanto você gasta por mês para o seu consultório ficar aberto, tem que ser um número de seu conhecimento. Senão você vai tomar prejuízo na odontologia. E aí vai ficar enchendo as redes sociais aí de reclamação, a profissão é ruim. É ruim porque você não sabe trabalhar. Porque quem sabe trabalhar, quem faz conta, dentista que faz conta, sabe se está ganhando ou perdendo naquele determinado procedimento. E aí, se você vê que está perdendo, você se ajusta na hora de fazer o planejamento do caso para não perder, ok? Então vamos lá, você chegou num número mágico de R$31,25 de uma hora clínica, ok? Quanto que eu vou saber, por exemplo, vou dar um exemplo de um procedimento aí, quanto que eu vou cobrar para fazer uma MOD num paciente, uma restauração? Primeira coisa é o seguinte: sei o quanto custa a minha hora clínica, sei quantas consultas eu vou precisar. Mais ou menos aí umas 2 consultas entre confeccionar e depois dar um polimento nessa restauração. Então você vai gastar 2 horas clínicas.
31,25 vezes 2, R$ 62,50. Quanto que eu vou gastar de material para fazer esse procedimento? Entre os EPIs, seus de ASB, material que você vai usar, anestésico, enfim, vamos colocar aí que você vai gastar de material mais uns R$40, ok? Então, juntando as suas 2 horas clínicas usadas para fazer esse MOD, mais o custo de material de R$40, você chega a um número de custo de R$ 102,50. Se você cobrar R$ 102,50 pela MOD, você trabalhou de graça, porque você pagou o custo da tua hora clínica e o custo do material. Aí é a hora de entrar a sua margem de lucro, que eu, Fabrício, trabalho o seguinte: minha margem de lucro é de 50%. O valor do cálculo que eu fiz, eu acrescento 50%. Então, R$ 102,50, essa restauração MOD vai ser vendida para o paciente para eu ter um lucro por R$ 153,75. Aí a gente acaba arredondando, 150, né? Para o paciente se sentir bem, a gente arredonda o número, é até mais fácil também para fazer conta depois. Mas eu sempre tento jogar o lucro de 50% em cima do meu custo fixo e de material, ok? R$ 150,00, vamos colocar aí essa MOD para eu vender para o paciente. Nessa configuração de uma clínica que custava R$ 5.250 por dia e tinha uma hora clínica de R$ 31,25, tá bom? R$ 150,00 uma MOD para o paciente. Eu vou vender essa MOD para todos os pacientes por 150? Não. Eu passo por 2 crivos depois disso. O primeiro deles, que na consulta inicial eu já consigo perceber qual vai ser o grau de dificuldade desse procedimento. Tem paciente que é extremamente dodói, tem paciente que é extremamente complicado. Crianças, por exemplo, caramba, criança eu já jogo 20% a mais ali de grau de dificuldade. Então, R$ 150,00 mais 20%, a restauração para essa criança é no mínimo 180. Você entendeu? Eu não faço o mesmo preço para todo mundo porque não atendo robôs, eu atendo pessoas e cada pessoa tem uma, vamos dizer assim, uma particularidade. Tem paciente que vai me ajudar, tem paciente que não vai me ajudar, tem restauração que é gigante, uma MOD gigante, tem restauração que é uma MOD de repente num premolar, que eu vou gastar menos material, que eu consigo de repente não acrescentar nada nesse grau de dificuldade, porque eu não vou gastar muito mais do que eu gastaria, é um dente mais anterior, é mais fácil de fazer, eu vou ter visão direta, enfim, é tudo muito mais simples nesse paciente. Então eu não preciso acrescentar nada no grau de dificuldade do caso. E depois eu vou fazer um outro crivo, que é o crivo do mercado, que para mim é o mais importante. Lembra que eu falei, coloca a secretária para descobrir quantos colegas estão cobrando por aí. Se você não tem intimidade com os colegas, tem jeito de descobrir. Então assim, descubra quanto os outros estão cobrando e entenda se esse valor que você chegou depois de fazer a sua conta da hora clínica, do custo de material, da sua margem de lucro, é compatível com o que o mercado que você trabalha está cobrando. Se você está cobrando 150 numa MOD, mas todos os outros estão cobrando de 200 para cima, espera aí, é inteligente cobrar 150 ou eu posso aumentar a minha margem de lucro? E a inversa também é verdadeira. Eu estou cobrando 150 numa MOD, mas todos os outros, inclusive quem tem uma clínica melhor que a minha, maior que a minha, que tem mais, vamos dizer assim, experiência, mais história na cidade do que eu, está cobrando 120, 100 reais. Eu cobrar 150 é inteligente? A minha margem de lucro de repente não tem que ser regulada para baixo para eu poder me adequar ao mercado onde eu estou trabalhando, porque muitas vezes o que me exclui é essa falta de tato de entender se o preço que eu estou cobrando é certo ou não dentro do mercado que eu estou. Não existe certo ou errado. Mais uma vez, o céu é o limite. Mas se você fizer essa continha básica, eu acredito que você vai conseguir, de uma maneira bem prática, colocar preço nos seus procedimentos e passar a ganhar um pouco mais na odontologia. Beleza? Dúvidas vocês deixem aí embaixo, nós vamos respondendo aos poucos. Um abraço para todos, espero ter ajudado.